A paz do Senhor, povo de Deus, muito bem-vindos ao canal EBD Descomplicado, canal feito para você, professor, feito para te auxiliar, caminhar contigo na construção da aula, e é sempre um prazer estar com vocês. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Júlio, tenho caminhado aí pelos corredores da Escola Bíblica aí por mais de 20 anos, e a pedido de muitos professores e alunos que a gente formou ao longo desse tempo, nós criamos esse canal como uma forma de auxiliar, de caminhar, de estar junto com os professores na preparação das aulas. E nesse trimestre tenho a honra, a alegria de poder auxiliá-los com a revista comentada, né, por um pastor, grande pastor amigo nosso, foi meu pastor por muitos e muitos anos, pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, na cidade de Curitiba. Grande abraço, um beijo para você, meu pastor. Nós temos aqui, então, o privilégio de poder construir juntos essa aula, tá bom? Se você está envolvido aí nesse processo de escola dominical, se inscreva no nosso canal, compartilhe, porque vai ser uma bênção e você vai poder ajudar também muitas pessoas a desenvolverem esse processo de preparar uma boa aula. Vocês vão ver que é muito simples, nós preparamos aqui um roteiro simples para te ajudar a estar diante da classe preparado, organizado e pronto para aplicar uma boa aula, para que seus alunos se sintam engajados nessa aula, para que você perceba que eles estão contigo nessa aula. E é um caminho simples, tranquilo. Então, tem em mãos aí a sua revista, a sua Bíblia, que não pode faltar, caneta e papel na mão, porque a gente vai começar agora a te ajudar a preparar. Hoje, falando especificamente da lição de número 5, né? Cristo entre os filósofos, tá bom? Vamos comigo então, vou compartilhar a tela com vocês. E eu quero que você me acompanhe e deixe aqui também os seus comentários. A gente vai tirando algumas dúvidas e a gente vai trocando uma ideia nesse sentido aqui, para que possamos construir essa nossa aula, beleza? Vamos compartilhar a tela aqui. Se der tudo certo, né? Isso aqui, cadê a tela? Aí, beleza, maravilha. Vamos lá. Bom, como eu sempre digo aqui no início das nossas aulas, o que acontece? Você precisa respeitar algumas regras, digamos assim, que são regras que não podem ser quebradas nesse processo da escola dominical, no que diz respeito à preparação da aula, porque são regras muito importantes. Então, regra número 1, nunca se esqueça de fazer a leitura bíblica em classe, de fazer a leitura do texto áureo, de fazer a leitura da verdade prática. Isso é muito importante para situar os alunos. Isso porque você sabe, tanto quanto eu, que a maioria dos nossos alunos não estuda, não papia a lição durante a semana. Então, esta leitura é super importante por esse ponto. Segundo ponto, essa leitura vai situar os alunos dentro do tema que a gente vai tratar, dentro do tema que a gente vai abordar. Então, alguns professores, você já deve ter percebido isso também, se é que você também não o faz, às vezes já inicia a lição logo de primeira, às vezes já sai falando, comentando, e esquece de fazer essa leitura, tanto da verdade prática quanto do texto áureo, e da própria leitura bíblica em classe, tá bom? Então, regra número 1 do professor, nunca deixe de fazer leitura bíblica em classe, é verdade prática, porque isso é importante para o aluno ir compreendendo e acompanhando a sua aula, tá bom? Vamos lá, vamos dizer porque eu preparei para te ajudar nesta quinta lição da nossa revista, tá bom? Bom, primeiro, já caminhamos por 4 aulas, então é importante que você sempre traga os alunos para esse ambiente do tema. Às vezes você é o único professor da igreja, isso é mais fácil, mas às vezes a gente está trabalhando com um regime de escala, né? Hoje você dá aula, depois a próxima aula você vai dar só daqui 2, 3, 4 semanas, enfim, depender da quantidade de professores na sua igreja. Mas sempre que a gente vai iniciar uma aula, inicie, né, trazendo de volta os alunos para esse ambiente, né, para esse fio condutor do trimestre, né, relembrando aí, fazendo uma revisão rápida, né, coloquei para vocês aqui, já estudamos 4 lições esse trimestre, e antes de avançar, então, faça isso, né, qual foi o ponto central de cada lição anterior, só o ponto central, para trazer memória de novo os alunos, e aqueles que não vieram poder pelo menos se situar nesse sentido, como o evangelho foi se expandindo entre os povos, também é importante a gente abordar esse tema, e onde estamos agora nessa nossa jornada missionária. Isso traz os alunos para dentro desse importante tema, a Igreja dos Gentios,
para que você possa, então, iniciar a sua aula com eles já todos ambientados. Você vai gastar aqui 1 minuto, 2 no máximo, para fazer isso, beleza? Bom, então vamos lá. Para você poder dar uma boa aula, você precisa ter na sua cabeça, pode anotar também no papel, mas é importante que você tenha na sua cabeça um mapa da lição. Você tem que ter isso muito bem desenhado. O que é o mapa da lição? É onde eu estou e onde eu vou chegar. Que caminho eu vou trilhar dentro desta lição. E isso é muito importante para que a gente não fique divagando, inventando coisas no meio da aula, saindo do tema e tal. Então, a gente construiu aqui junto com vocês o mapa. Qual que é o mapa? Tópico 1, tópico 2 e tópico 3. Simples assim, sem complicar nada, afinal de contas, você está no canal EBD Descomplicado, tá bom? Primeiro ponto do mapa, que é o tópico 1, o Evangelho, que observa. Tópico 2, o Evangelho que confronta. Tópico 3, o Evangelho que revela. Você vai perceber que, nesse mapa, os 3 tópicos abordam a ideia do Evangelho. Por quê? A palavra-chave da lição é Evangelho. Até copiei e coloquei para vocês ali. É um print da própria revista. A palavra-chave, gente, é importantíssima, porque ela vai nortear toda a lição. Então, a gente não pode desprezar a palavra-chave. Quando o comentarista coloca a palavra-chave, ele está dizendo o seguinte, gente, eu vou trabalhar em cima disso. Esse é o tema, esse é o principal objetivo da minha lição, discorrer acerca do Evangelho. Então, a gente tem o Evangelho que observa, a gente vai tratar disso no tópico 1, o Evangelho que confronta, a gente vai trabalhar isso no tópico 2, e o Evangelho que revela, a gente vai trabalhar isso no tópico 3. Então, o Evangelho que observa o quê? Contexto de Atenas, Atos 17, está na revista. O Evangelho que confronta quê? Os filósofos, os históricos, os epicureus, está na revista também. E o Evangelho que revela o quê? Revela a Deus, através do discurso paulino, lá no Areópago, tanto também quanto na prática. Então, a palavra-chave, você não pode largar dela nunca. Como é que eu inicio a preparação de uma boa aula? Obviamente, depois de tê-la lida como um todo, abrace a palavra-chave e você vai começar a perceber que ela é quem vai nortear cada um dos tópicos e vai te ajudar, então, a construir esse mapinha, beleza? O mapa está aqui, tópico 1, 2 e 3, a palavra evangelho. O evangelho que observa, o evangelho que confronta e o evangelho que revela, beleza? Então, vamos lá. Dito isto, tendo agora na sua mente esse mapinha, você pode colocar aqui na lateral da revista, né? Você que tem a revista do professor, pode colocar aqui do ladinho para você não esquecer, pode anexar algum papel aqui, não tem nenhum problema. Pode colocar no seu slide, ou quem usa slide também, enfim. O importante é você ter esse mapa na sua mente para você nunca sair dele durante a sua aula, ok? Então, vamos lá. O textual e a verdade prática a gente não pode esquecer. E agora vamos, então, para a introdução da aula. Então, vem comigo. O que é que você fez? Fez a leitura bíblica em classe, né? Fez a leitura do textual, da verdade prática, situou os alunos ali, trazendo um pouco dos pontos principais das outras aulas, questão de 2 minutinhos no máximo, já tem o mapa mental e você vai fazer a introdução da aula. É a parte que mais os professores sofrem, né? Como eu faço isso, de que maneira eu introduzo a aula, como que isso pode, como que eu consigo esse início sem me perder, sem me embananar com os temas. Então, eu coloquei para vocês aqui uma colinha. Introdução da aula, você vai começar com uma pergunta. A pergunta é: você já precisou defender a sua fé diante de alguém que pensa completamente diferente de você? Num ambiente onde você era a minoria? Você vai lançar essa pergunta para a classe. Então, pensa assim, de repente alguém vai comentar algo do tipo assim, eu estava lá num churrasco de família, onde ninguém lá era crente, só eu, aí me ofereceram um gole disso, um gole daquilo, eu neguei, tive que começar a me explicar, porque, enfim, né, cada participante, cada aluno vai poder falar alguma coisa, obviamente que você vai limitar isso a 1, 2, 3 alunos no máximo, porque é uma introdução, então isso tem que ser curto, mas essa pergunta, né, ela vai produzir um engajamento, porque a gente vai criar uma conexão entre a realidade paulina e a realidade da vida do aluno que já enfrentou algo semelhante a isso. Então, você já começa a conquistar a atenção do aluno. Então, nesse sentido, na introdução da aula, você faz essa pergunta. Pensa comigo assim, ó. A gente está falando de trazer os pontos principais das outras lições, já gastou uns 2 minutinhos, mais ou menos isso,
Você pode, inclusive, apresentar o mapa da sua aula para os alunos. Ó, gente, tópico 1, tópico 2, tópico 3, a gente vai trabalhar em cima da palavra-chave, que é evangelho, né? Trabalha esses pontos, né, que a gente colocou aqui. O evangelho que observa, que confronta e que revela. E aí você lança essa pergunta e deixa ali os alunos responderem, 2 ou 3 alunos, e a gente está falando aqui de um tempo de mais ou menos uns 5 minutos. Então, nessa apresentação da aula, leitura bíblica e tal, a gente já, em introdução, a gente está falando de aproximadamente uns 10 minutos, tá bom? Isso já é tempo suficiente para você conseguir colocar. Então, esse é o momento de abertura. Deixe os alunos responderem antes de avançar. A experiência deles é a ponte para Atenas. Olha que legal isso que eu coloquei. A experiência pessoal dos alunos é uma ponte para levá-los até o episódio paulino, e isso faz com que eles tenham desejo de continuar te acompanhando, porque eles começam a traçar paralelos entre a experiência deles, né, a experiência vivida, e aquilo que Paulo está vivendo. Então, isso é muito bacana, beleza? Feito isso, a gente encerra a introdução e vamos, então, para o tópico de número 1, contexto histórico, cultural e religioso de Atenas. Nós temos aqui três quadrinhos que eu coloquei, né? Quadrinho primeiro, Atenas era culta, mas idólatra. Paulo evangelizou onde havia gente e o evangelho não fica preso a espaços religiosos. Cada um desses quadrinhos é a síntese da lição, que é para você pegar frases específicas e depois de ler aquilo que está na revista, a gente entra então com essa reflexão, com esse ponto. Deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer para vocês. É importantíssimo que a gente, eu sempre digo isso, vou sempre repetir, que a gente leia, né? Leia a revista. Se não vai ler tudo, pelo menos um pedaço de cada tópico, porque muitos irmãos compram a revista, levam a revista para a igreja, estão com a revista, e nós, professores, falamos de tudo, comentamos sobre tudo, vamos para tudo quanto é lado, mas não tocamos nos pontos, não lemos, e aí o aluno fica assim, olha para a revista, olha para o professor, olha para a revista, olha para o professor, e a gente não entra no tema da revista, a gente não lê, então acaba que a revista passa a ser nesse sentido, né, falando, acaba sendo desprezada e o aluno não tem conexão, porque ele está com a revista na mão, então ele quer acompanhar, ele quer ler, alguns querem anotar, então é importante isso. Então você vai fazer a leitura lá no tópico 1 dos 3 subpontos, tá? Primeiro subponto, você vai usar essa frase, Atenas era culta, mas era idólatra, uma frase de efeito que traz a atenção dos alunos. O que isso quer dizer? Que a erudição não é um sinal de proximidade com Deus. A cidade mais intelectual do mundo antigo estava repleta de ídolos, né? E isso é um paradoxo que Paulo não ignorou. O pastor Wagner coloca ali, muito bem fundamentado, cada um dos tópicos, né? Então, você vai ler, já vai te dar bastante auxílio para você conseguir aplicar isso. E aqui é uma deixa, aqui é um ponto onde você vai utilizar para construir um pensamento sobre cada um destes subpontos, tá bom? Então, você vai pegar no subponto 1, Atenas era culta, mas era idólatra, uma frase de efeito que você consegue desenvolver junto com seus alunos. No subponto 2, Paulo evangelizou onde havia gente. Vamos ver o que você quer dizer com isso. Na sinagoga, Paulo evangelizava na sinagoga, com os religiosos, né, na ágora, na praça, com todo mundo, no próprio aerópago, enfim, alguns lugares, como na aula passada, nós vimos Paulo indo à beira do rio, encontrando algumas mulheres, né, como Lídia, por exemplo, que aceitou o evangelho, enfim. Então, Paulo evangeliza onde tem gente. O que isso quer dizer? Que a missão, né, do cristão, do evangelho, que é a palavra-chave, né, evangelho, evangelizar, esse é o tema, né, da igreja dos gentios, a nossa missão é levar o evangelho, e não esperar que as pessoas venham até o evangelho. Então, nesse sentido, a gente tem que pensar assim, que, ao contrário do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, nós somos sacerdotes e vamos até onde as pessoas estão. Lembra que na Antiga Aliança nós tínhamos os sacerdotes que recebiam as pessoas lá no templo, recebiam as pessoas que iam adorar, sacrificar, etc. Nós não. Nós somos os sacerdotes que vamos até o povo. Nós levamos Deus até onde as pessoas estão. Levamos o evangelho até onde as pessoas estão. Então, por isso que a frase de efeito aqui é Paulo evangelizou onde havia gente. É isso que a gente tem que fazer. A gente fica, muitas vezes, construindo
eventos, festas, congressos, para que as pessoas venham. Mas a essência do evangelho é também ir. É ir até onde as pessoas estão, como Paulo fez. Beleza? Então você discorre sobre isso no subponto 2 do tópico 1 e no subponto 3, ainda do tópico 1, o evangelho não fica preso a espaços religiosos, né? Então, precisa alcançar o coração da sociedade. Então, está lá na praça pública, que é um ambiente onde os transeuntes ali estão, o ambiente da escola onde você trabalha, na universidade, todos os campos onde nós estamos em essência, um campo missionário, e Paulo entendia isso. Se era na sinagoga, se era na praça, se era no areópago, se era à beira do rio, se era no navio, se era no barco, se era no deserto, onde Paulo estava, era um campo missionário que ele utilizava para poder levar a palavra de Deus, ok? Então, aí a gente finaliza o tópico 1 com essas 3 frases, 3 comentários, que vai te ajudar a caminhar aí dentro desse tópico 1, tá bom? Vamos aqui falar aproximadamente aí mais uns 10 minutinhos, 15 no máximo. Acho que 10 é o suficiente para a gente discorrer sobre isso e avançar para o tópico 2, tá bom? Porque aí junta 10 com mais 10, já são 20 minutos de aula, já tem bastante tempo aí para a gente caminhar, beleza? Antes de você entrar no tópico 2, então, de nós entrarmos no tópico 2, a gente vai fazer a aplicação daquilo que nós vimos no tópico 1. E aqui a gente vai gastar mais ou menos uns 5 minutinhos por aí, tá bom? Com a seguinte pergunta: por que Paulo se sentiu incomodado e não apenas curioso? Lance essa pergunta para os alunos, deixe eles discorrerem alguma coisa, falarem alguma coisa, e aí a gente entra com a aplicação, né? A sofisticação cultural não é sinal de proximidade com Deus, ou seja, nem todas as grandes cidades, os grandes centros super desenvolvidos, cheios de tecnologia, têm efetivamente uma facilidade de se conectar com Deus, né? Atenas era um grande centro naquela época, um grande centro cultural, muita sabedoria, muita inteligência, cultura, muita coisa viva ali, né? Nesse sentido cultural, de reflexões e tal, de filosofias, mas ainda assim era uma cidade idólatra. A gente precisa considerar isso também na aplicação, né? Muitas vezes essa sofisticação cultural esconde uma sede espiritual, né? E o desconforto de Paulo era profético, né? Paulo, quando percebe aquilo, ele não tem arrogância de querer pregar o evangelho, porque o evangelho é a verdade, mas ele se sente incomodado por isso, né? Por ver que as pessoas estão profundamente envolvidas na idolatria, então ele quer aplicar isso. Então, uma dica pedagógica para você aqui: peça aos alunos que citem, né, alguns altares modernos. Como Paulo chegou lá e viu vários altares, comente com eles, cite alguns altares modernos, que tipo de coisas na nossa sociedade de hoje, né, e as pessoas adoram no lugar de Deus. Redes sociais, o sucesso, as ideologias, as celebridades. Quais são os altares que estão presentes hoje, né, nessa nossa Atenas moderna, beleza? Assim você vai conseguir, então, aplicar a partir disso o tópico 1, porque é muito importante isso, tá? A gente fala de um tópico e aplica. Isso é fundamental na construção do saber no coração e na mente dos nossos alunos. A gente comenta, fala sobre o tópico e faz a aplicação. Tópico 2, comenta, faz a aplicação e assim sucessivamente, não podemos nos esquecer disso, ok? Então agora a gente vai caminhar para o nosso tópico 2, os filósofos epicureus e estoicos. O pastor Wagner coloca de forma sintetizada, mas muito sábia, um pouco sobre cada um deles, os epicureus, os estoicos, né? E eu coloquei aqui 2 frases importantes para a gente memorizar com eles. Epicureus viviam para o prazer, estoicos viviam para a razão e para o destino. Grosso modo, está muito fácil na lição, a hora que ler os alunos já vão entender isso, mas os epicureus, né, negavam a providência de Deus, a existência de Deus, de uma vida eterna, e os estoicos acabavam crendo na sua própria força pessoal, na sua própria virtude, na sua autossuficiência. E esses 2 pontos, eles têm algo em comum. Eles negam a importância, a eficácia, a existência da ressurreição. Os epicureus viviam mais ou menos assim. Ora, se Deus não intervém na minha vida, se eu não tenho nada com Deus, ainda que eles acreditassem em alguns deuses, mas os deuses não tinham essa
interferência no seu modo de viver deles. Então, o que eu quero fazer? Eu quero aproveitar a minha vida à luz do prazer. Enquanto eu puder viver, eu vou viver desfrutando do prazer a qualquer custo, uma vez que eu não creio na vida eterna, uma vez que Deus não intervém na minha vida, o importante para mim é desfrutar dos prazeres. Essa é uma cabeça do filósofo epicureu. Os estoicos, por sua vez, viviam de forma mais ética, porém era uma ética sem Deus, era uma ética sem os mandamentos divinos, era uma ética sem a presença do divino na vida deles. Então, isso produzia uma autossuficiência, né, que era um dos pilares de se viver uma vida boa e também sem acreditar numa vida do porvir. Então, essas duas coisas, elas negam, né, a importância ou a própria existência da ressurreição. E aí, neste sentido, é que a ressurreição é o ponto de ruptura. Então, eu coloquei para vocês aí, viviam para o prazer os epicureus, viviam para a razão e destino os estoicos. E qual é o ponto de ruptura? A ressurreição. As duas filosofias colidiam com a ressurreição. E é aí que o evangelho se diferencia neste sistema humano. Então, nós temos ali, subponto 1 do tópico 2, os epicureus, a gente vai ler e comentar em cima disso a partir dessa frase. Subponto 2, os estoicos, né, que viviam para a razão e o destino. E o ponto 3, a grande chave de leitura desse tópico 2, que é esse ponto de ruptura, que é a palavra ressurreição. Ok? Por quê? Porque na hora que a gente for aplicar isso, a gente vai aplicar da seguinte forma: que filosofias modernas se parecem com o epicurismo e com o estoicismo de hoje? Uma pergunta que a gente vai fazer o quê? A gente já explicou o que era, como funcionava, e agora a gente vai aplicar para os nossos dias. Então, o que é que a gente enxerga hoje? O que é que os alunos enxergam hoje que tem conexões com esses dois modos de vida e que estão presentes em nosso meio e que nós precisamos enfrentá-los tanto quanto Paulo enfrentou estas outras filosofias, ok? Então, nós temos aqui, ó, coloquei para vocês no quadro, os epicureus, né, o prazer, o prazer, né, no após-vida, sem providência divina, os estoicos, a razão, a força impessoal. Depois nós temos aqui os equivalentes, eu coloquei ali embaixo. No sentido dos epicureus, nós temos uma palavra muito presente nos nossos dias, chamada ostentação. Então, de alguma forma, as pessoas que vivem nessa ostentação, aquela galera que está sempre postando foto de carrão, viajando, joia, ouro, né, aquela vida puro prazer, né, os rappers, os funkeiros, né, que são figuras emblemáticas, caricatas dessa questão de ostentação, não somente eles, mas eles de forma mais acentuada. Essa ostentação, então, pode ser considerada uma filosofia de vida parecida com a filosofia dos epicureus. Então, a gente precisa combatê-las também nesse sentido. A questão do hedonismo, né, que está ligado a essa questão do consumismo também, está ligado a essa questão, são filosofias que a gente precisa combatê-las. Do outro lado, né, do estoicismo, a questão da razão, dessa autossuficiência, a gente tem aí a cultura de autoajuda, a cultura do humanismo secular, né, é uma espécie de prática de pessoas que querem viver uma vida ética, mas completamente alienadas de Deus. Essa seria mais ou menos a ideia desse humanismo secular, né? E tudo isso, mais uma vez, confronta a ideia da ressurreição. E a ideia da ressurreição, os irmãos sabem, obviamente, que a ressurreição é um pilar fundamental da nossa fé. Afinal de contas, como o apóstolo Paulo disse, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, ok? Então, isso é importante. Ali tem uma dica pedagógica, né? Não transforme esse tópico numa aula de história da filosofia. Tome cuidado com isso, para a gente não ficar muito tempo massificando quem eram os estoicos, quem eram os epicureus, e a gente vai desdobrando, para isso vai se tornar cansativo, uma aula de filosofia, que a gente vai acabar se enrolando com isso, então esqueça. Faça as considerações sobre os estoicos, epicureus, use as frases que a gente colocou ali para ajudar vocês, mas logo já vem com a aplicação para a gente não ficar muito preso a isso, tá? Porque a ideia do comentarista, e a gente tem que seguir esse pensamento, essa linha dele, não é dar aula de filosofia sobre estoicos
e epicureus. A ideia é a gente entender como eles pensavam, trazer para os nossos dias, encontrar também pensamentos que, que se pareçam com aqueles e, então, podermos combatê-los à luz do que Paulo fez, tá? Então, assim, o Evangelho ainda confronta hoje sistemas de um pensamento que colocam o prazer e a autossuficiência no lugar de Deus. Ponto. Todos os pensamentos, movimentos, ideologias que se fundamentam nisso são, para o nosso tempo, os pensamentos estoicos e epicureus que precisam ser combatidos à luz do Evangelho. Beleza, gente? Então, essa aplicação é super importante e a gente encerra aqui o tópico 2, ok? E vamos caminhando para o final, porque você veja, a minha aula já está um pouco extensa, a gente já está com 26 minutos, a minha ideia era finalizá-la ali com 25 no máximo, a gente vai passar um pouquinho, mas para vocês aplicarem a aula também não pode ser muito extensa, que a gente está falando de aulas de aproximadamente 1 hora, a gente não pode estender demais, beleza? Tópico 3, ficou errado ali, ficou tópico li, né? Mas é o tópico 3, que é o discurso de Paulo lá no Areópago. Então, a gente tem ali também, de novo, 3 subpontos. Paulo constrói pontes antes de anunciar a verdade. Subponto 2 do tópico 3, Paulo proclama o Deus Criador e Senhor de tudo. E o subtópico 3, que é Paulo encerra com um chamado direto. Então, leu o primeiro subtópico do tópico 3, use essa frase: Paulo constrói pontes antes de anunciar a verdade. Reconhece a religiosidade dos atenienses, não ataca, observa. O altar ao Deus desconhecido se torna o ponto de entrada para o evangelho. Então, use essa frase e reflita um pouquinho sobre isso, né? Paulo reconhecendo a religiosidade, Paulo reconhecendo o quanto eles são devotos, o quanto eles estão envolvidos com essa espiritualidade, sem atacá-los, né? Sem atacá-los, porque a ideia dele é construir uma ponte onde ele possa ser ouvido e levar então o evangelho. Depois Paulo proclama o Deus Criador e Senhor de tudo, um Deus que não mora em templos feitos por mãos humanas e que dá a todos vida, fôlego e todas as demais coisas. Paulo está encontrando essa ponte para aplicar esse Deus. Ao Deus desconhecido que vocês têm aqui, esse Deus desconhecido veja como Paulo encontra ali um local para anunciar, de novo, a nossa palavra-chave, anunciar o Evangelho. E por último, Paulo encerra com um chamado direto: arrependimento e juízo confirmados pela ressurreição. Não há diplomacia que substitua a clareza do Evangelho. Ora, Paulo é respeitoso, Paulo reconhece a religiosidade deles, Paulo os elogia nesse sentido, mas depois de explicar tudo, tem coisas que não dá para negociar e não dá para cortar a volta, tem que ser direto e objetivo. Então você tem que falar: arrependei-vos, porque o arrependimento é o caminho. Deus não leva em consideração os tempos da ignorância, mas vocês precisam se arrepender. Então tem pontos importantes aqui, bem gostosos da gente trabalhar com os nossos alunos, porque gera bastante reflexão e a gente vai conseguir também criar boas conexões a partir desse ponto, beleza? Aplicação dessa parte final. Por que Paulo escolheu começar elogiando a religiosidade dos atenienses em vez de condená-los de imediato? Para eu pensar nisso, por que Paulo está elogiando essa questão religiosa? Porque Paulo está construindo pontes. Pensa você, alguém chega para dizer para você que o cristianismo no qual você crê, né, a sua fé está fundamentada num Cristo, e é isso para você assim, já começa dizendo assim: não, mas Jesus nem existiu, Jesus nunca nasceu, isso é invenção humana. A pessoa já cria com você um bloqueio, já te dá raiva, você já fica irado, você não quer mais ouvir a pessoa. Então, Paulo entendeu essa lógica, Paulo reconheceu os valores que eles tinham construídos, e Paulo não pensou em não ofendê-los, porque quando a gente cria um tipo de evangelismo e já começa na ofensa, e às vezes não uma ofensa no sentido assim mais agressivo, mas uma ofensa, de repente, na própria colocação das palavras, a gente acaba ofendendo. Então, a gente tem que ter esse discernimento, esse entendimento que Paulo teve, construindo pontes culturais, né? Como Paulo está fazendo aqui. A gente tem que pensar assim, que o reino de Deus tem os seus valores, e o mundo também tem os seus valores.
e que, por vezes, essa cultura do reino de Deus com a cultura daquela cidade, daquele local, daquele povo, em alguns aspectos, parte dessas culturas do reino e da cidade podem coexistir. E ali, nessa coexistência dessas duas culturas, da cultura do reino de Deus e a cultura local, a cultura daquele povo, daquela terra, daquela cidade, podem ter valores que são conjuntos. E ali existem as pontes, então, que podem ser construídas. Paulo encontrou uma ao altar, né? Ao Deus desconhecido. Paulo acentuou a religiosidade. Enfim, Paulo encontrou também nesse sentido. E é isso que é importante a gente também fazer esse movimento dos nossos dias. Então, a aplicação pessoal, né? Você lança essa interrogação, né? E depois você coloca lá. Podemos construir pontes com qualquer cultura sem jamais abrir mão da verdade do Evangelho. A sensibilidade de Paulo não era fraqueza, né? Era uma estratégia missionária. Dica pedagógica, para a gente encerrar. Leia Atos 17, 30, 31 lentamente, depois faça um pequeno silêncio. Isso dá peso ao encerramento, né? E deixa a palavra ressoar antes de fechar a sua aula. Leia Atos 17, 30, 31, dê uma pausa, espere os alunos refletirem, e aí você vai conseguir objetivar tudo que você falou, e eles vão também criar essa reflexão e esse hábito, e eu penso que com isso você já vai direto para a conclusão, refaz ali o caminho na conclusão com mais uns 5 minutinhos só, pegando os pontos principais que a gente falou aqui até agora, aplica essa conclusão, encerra a sua aula e fica tranquilo porque vai ser uma bênção. Às vezes, gente, de novo, eu sempre falo isso, vou continuar repetindo, às vezes a gente acha que nós vamos resolver tudo com uma única aula. Uma aula magna, uma aula que transforma vidas. Gente, é uma construção, tá? Cada aula é um tijolinho na construção desse projeto da Igreja dos Gentios. Então não adianta você querer esgotar tudo numa aula só, entregar tudo numa aula só, vai construindo aos poucos, de mãos dadas com os outros professores, troca essa ideia com eles, e a gente vai junto construindo, beleza? Eu agradeço a vocês por estarem conosco aqui até agora. Deixe seus comentários. Depois que você ministrar a aula lá no domingo, quero que você volte aqui, diga, deu certo, não deu certo, consegui, não consegui, faltou isso, faltou aquilo, para a gente também ir ajustando a nossa rota e conseguindo ajudá-los a cada dia mais a melhorar as nossas aulas e, por consequência, melhorar a nossa escola bíblica dominical, ok? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, mesmo de coração. Estou aqui à disposição de vocês e espero que, de alguma forma, eu consiga também somar aí para o crescimento da escola bíblica dominical e para o desenvolvimento seu, professor, professora, que tanto ama esse projeto maravilhoso, nascido no coração de Deus, chamado Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Muito obrigado.